Bom, exercício 7. No exercício 7, nós temos uma função, né, com duas variáveis. Eu quero calcular a taxa de variação instantânea no ponto 1 menos 1, ou seja, calcular as derivadas parciais no ponto. Então, primeiro passo, eu vou derivar em relação a x. Então, a derivada da função f em relação à variável x. Então, se eu estou derivando em relação a x, derivada de x ao quadrado é 2x. Agora aqui, ó, 3xy, eu estou derivando em relação a x. 3 e y são constantes, não altera nada. A derivada de x é 1. Então vai sobrar o quê? Menos 3 vezes 1 vezes y. Dá menos 3y. E por fim, gente, a derivada parcial de y ao quadrado em relação a x é uma constante, derivada de constante é zero. Então, eu achei a derivada parcial em relação a x. Agora eu vou fazer o quê? Calcular a derivada no ponto dado. Qual que é o ponto dado? 1 e menos 1. Lembrando sempre, x e y, para ordenado, sempre nessa ordem. Então, aonde tem x, eu vou substituir por 1. Aonde tem y, eu vou substituir por menos 1. Então, vamos lá. Vai ficar 2 vezes 1 menos 3 vezes menos 1. Cuidado aqui, ó. Então, 2 vezes 1 é 2, e menos 3 vezes menos 1 dá mais 3. Então, a taxa de variação aqui é 5. Em relação à variável x. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa em relação à variável y, né? Em relação à variável y. O processo é exatamente o mesmo. Então, se eu estou derivando em relação a y, x ao quadrado vai dar zero, porque não tem y aqui, isso aqui tudo é uma constante. Aqui, gente, olha, a derivada de menos 3x é constante, vai permanecer, e a derivada de y é 1. Então vai sobrar aqui menos 3x. E a derivada de y ao quadrado é 2y. Agora o próximo passo é calcular a taxa de variação no ponto. Qual que é o ponto? 1 e menos 1. Então, onde tem x, põe 1, onde tem y, eu vou colocar menos 1. Então, vai ficar menos 3 vezes menos 1, mais 2 vezes menos 1. Desculpa, gente, aqui é mais 1, né? Ó, vamos lá, vamos voltar aqui. No lugar do x, eu vou colocar 1, mais no lugar do y, eu vou colocar menos 1. 2 vezes menos 1. Então, vamos lá. Menos 3 vezes menos 1 dá menos 3. Esse mais com esse menos fica menos. 2 vezes 1 dá 2. E aí vai dar menos 3 com menos 2, aqui dá menos 5. Pronto. Temos aí a segunda derivada parcial. Agora, a derivada parcial em relação a y. Nós vamos pegar o exercício 8 agora. Então, tá aí a função e elevado a 3xy. Quero calcular as derivadas parciais no ponto P04. Ou seja, quero saber qual que é a taxa de variação instantânea da função em relação a x e em relação a y. Então, o primeiro passo é derivar a função, primeiramente, em relação a x, né? df dx. Agora veja aqui bem essa função, gente, ó. Regra da cadeia de novo, tá? Função de fora, função de dentro. Como é que funciona mesmo? Então é e, repito o que está aqui, 3xy, e vou multiplicar tudo isso pela derivada de dentro em relação à variável x. Então, ó, a derivada de x é 1, e 3y são constantes e eles se mantêm. Então, é isso daqui, a derivada. E elevado a 3xy vezes 3y, vezes 3y. Eu quero calcular a taxa de variação instantânea no ponto 0 e 4. Onde tem x eu vou substituir por 0, onde tem y eu vou substituir por 4. Então, vai ficar e elevado a 3 vezes 0 vezes 4 vezes 3 vezes 4. Presta atenção aqui, ó. Aqui vai ficar e elevado a 0 vezes 12. Lembrando, gente, qualquer número elevado a 0 é 1. Então vai ficar 1 vezes 12 dá 12. Então a taxa de variação instantânea da função f de xy e elevado a 3xy no ponto P04 é 12. Fazer a mesma coisa agora em relação a x, em relação a y. Estou calculando a derivada parcial da função em relação à variável y. Então, ó, é o mesmo processo, né? 3xy, que é a derivada de fora, que eu vou multiplicar pela derivada de dentro agora em relação a y. Então, agora a derivada de y é 1, então o que sobra aqui é 3x. Agora, fazendo o cálculo, derivada
em relação a y, que eu quero calcular no ponto 0 e 4. Onde tem x eu ponho 0, onde tem y eu ponho 4. E, gente, vai ficar assim, ó. E 3 vezes 0 vezes 4 vezes 3 vezes 0. Aqui vai dar 0. 0 multiplicando qualquer coisa dá 0. E por último, o exercício 9. Vamos lá no exercício 9. Calculando a derivada parcial aqui, não coloquei o ponto. Vamos achar um ponto aqui, vai colocar no ponto 2, 0, tá? Então lá, o primeiro passo a gente vai fazer o cálculo da derivada parcial em relação à variável x. Então observa, gente, ó, estão tudo junto aqui, tá? Então y2 é constante. E elevado a x é o próprio e elevado a x. Então aqui vai ficar e elevado a x, não é isso? y2. Aí a gente vai calcular essa derivada no ponto. Qual que é o ponto? 2 e 0. Então vai ficar e elevado a 2 vezes 0 elevado ao quadrado. O 0 está multiplicando o número. Quando 0 multiplica alguma coisa, o resultado é 0. Fazer a mesma coisa agora. Derivada parcial em relação à variável y. Vamos lá na função. Agora eu estou derivando em relação a y. Então, e elevado a x é uma constante, fica aqui. E derivada de y ao quadrado é 2y. Posso deixar assim, ó. Posso até colocar o 2 aqui na frente se eu quiser, ó. Fica assim, 2 elevado a x e y, que é a mesma coisa. Agora eu vou calcular essa derivada parcial no ponto 2, 0. Mesmo processo, tá? Então é 2 vezes e elevado ao quadrado vezes 0. Se tem um 0 multiplicando aqui, ó, vai dar 0 também. Enfim, pessoal, a gente fez então aqui, olha, o cálculo das derivadas parciais de duas variáveis, né? Eu posso ter 2 ou 3 ou 4, ou quantas variáveis eu quiser, tá? A gente vai trabalhar aí com 2 ou 3 variáveis no máximo, tá certo? E isso a gente fez o cálculo da primeira derivada. Lembrem-se que eu posso derivar essa função mais do que uma vez, fazer a segunda derivada, a terceira derivada, a quarta derivada e assim por diante. E aí, a quantidade de derivadas vai aumentando. A gente vai ver isso nas próximas aulas. Eu vou começar a aula fazendo uma demonstração do que é uma função com duas variáveis, como que ela é representada graficamente, de que forma a gente entende a derivada ou a taxa de variação instantânea dessa função, tá certo? E aí a gente vai prosseguir com exercícios com um grau de complexidade maior. Fechou? É isso.